Fala pessoal, começando mais um vídeo de fechamento de mercado para vocês. Hoje eu vou precisar gravar um vídeo um pouquinho mais rápido, então não vou, enfim, enrolar muito aqui nesse começo. Hoje um dia histórico, IPO da SpaceX, uh, SPCX basicamente. Elon Musk, primeiro homem trilionário da história. Enfim, talvez seja um fato que cause um certo incômodo, mas querendo ou não é um fato muito relevante e é inegável que o cara é, no mínimo, visionário. Isso é completamente inegável. Então tá aí, SpaceX agora negociada na Nasdaq, US$ 161, volatilidade altíssima no dia de hoje, chegou a subir aí 17% do preço de abertura, que se eu não me engano já era uns 20%, 15% acima do preço do IPO, que se eu não me engano foi 130 ou 135, algo assim. Então, é isso. Para ser bem honesto, eu não acredito que seja uma ação que vai, pelo menos por agora, sei lá, ser dessas ações aí que nem as de semicondutores a gente viu nos últimos 2 meses subindo 100%, não acredito que vai ser, porque realmente é um valuation muito absurdo, mas, enfim, tá aí e é sim um IPO muito relevante para o mercado. Vamos começar aqui pelo S&P 500. O S&P 500 fez um movimento bem relevante essa semana. Semana passada a gente fechou com o mercado caindo, fazendo a marcação de um possível topo. A gente teve uma queda bem violenta na sexta-feira. Se a gente for olhar o semanal, a gente teve um fechamento de um candle que viola a máxima da semana anterior e fecha abaixo da mínima e muito próximo da mínima da semana. Isso daqui é um candle muito vendedor. Mas essa semana, que é um comportamento aí que a gente viu acontecendo no S&P várias vezes ano passado, a gente viu aqui em julho, aqui em outubro, depois aqui no final no começo de novembro também a mesma coisa, e não marcou topo, o mercado continuou subindo. E se a gente for olhar o diário, dessa vez o mercado deixou um pullback aqui na média de 50, que é o primeiro toque dessas médias depois da inversão delas aqui em abril. Então, querendo ou não, é um sinal altista, não é nem um pouco inesperado ver o S&P 500 subindo semana que vem e dando continuidade nessa alta. Quem sabe renovando máxima histórica. Falando de Nasdaq, basicamente a leitura é igual, não tocou na média de 50, mas veio muito perto. Semana passada a leitura era exatamente a mesma. Enfim, o mercado ainda não fechou, mas falta pouquíssimo tempo para fechar, então é, dificilmente alguma coisa vai mudar uh, hoje ainda. Dow Jones, leitura também muito parecida, com a única diferença que se a gente for olhar a Nasdaq e S&P 500, eles estão a uma distância bem maior da máxima histórica do que o Dow Jones, que mostra o que? A queda de semana passada ela foi muito mais concentrada nos semicondutores e Dow Jones, pelo menos no curto prazo, acaba estando mais forte do que Nasdaq e S&P 500. A gente pode encontrar isso de uma forma um pouco mais específica usando XLK e XLI, que é o ETF de tecnologia e o ETF de indústria dos Estados Unidos, para a gente comparar a força de um contra o outro. Nesse caso, acabou ficando o contrário, né? Aqui, por exemplo, se a gente for olhar esse movimento de abril, maio e junho, XLK se valorizou muito em relação ao XLI e nessa última semana a gente vê o exato oposto. XLK se desvalorizando muito em relação ao XLI. Se a gente fizer aqui XLI, que é a indústria, dividido por SMH, perdão, que é o ETF de semicondutor, a gente provavelmente vai perceber a mesma coisa. Agora está invertido porque eu coloquei o XLI primeiro. Na verdade não. A gente vê XLI voltando a é, perder em força relativa para o setor de semicondutores. Enfim, mas o Dow Jones está mais próximo da máxima histórica, isso é um fato interessante de se ver. RSP renovando máxima hoje. Isso daqui é sempre algo interessante para a gente avaliar o quão saudável está sendo a alta do mercado. Porque se o RSP renova a máxima antes da Nasdaq, a gente sabe que essa alta ela não tá concentrada no setor de tecnologia. O que é muito bom e torna o rally bem mais
sustentável no longo prazo. Se a gente olhar aqui o heatmap do S&P, a gente vê que financeiro completamente verde hoje, manufatura completamente verde hoje, serviços, enfim, tudo verde. Curiosamente, a tecnologia que tem uma ou outra ação aqui no vermelho. EWZ, uma recuperação hoje. Ontem também o mercado acabou disparando porque o Trump falou no final do dia que não ia atacar mais o Irã. 3 meses depois já, eu acho, a gente segue nessa mesma ladainha de acabou a guerra, não acabou a guerra, acabou a guerra, não acabou a guerra, e o mercado continua operando as headlines. Honestamente, é um troço que pra mim eu já nem acompanho mais como está a situação no Oriente Médio, porque, enfim, o Bitcoin em, em temporada de alta, não em alta de valorização, mas em alta no momento em que todo mundo fala de Bitcoin é menos volátil do que a cabeça do Trump. Então, enfim, para mim não faz sentido ficar acompanhando isso. Enfim, isso acabou ontem gerando uma alta muito forte no WZ, no mercado todo, na verdade. E hoje segue dando continuidade na alta, com uma alta aí tímida de um pouquinho menos de 1%. A tendência aqui ela é claramente de baixa. O que eu espero é o mercado tocar essa média de 20 e voltar a cair, pelo menos no curto prazo, porque se a gente olha aqui pro semanal, a gente está fazendo o primeiro toque na média de 50 desde julho do ano passado, o que é, querendo ou não, também um sinal muito forte para possível alta, assim como eu falei do S&P 500 na 50 do diário. A diferença é que o S&P 500 tem diário e semanal em alta, o WZ a gente só tem o semanal. Então, até que a gente chegue próximo dessas máximas aqui, tem um caminho bastante árduo também. E é isso. Juros finalmente dando uma acalmada, sem renovar a máxima aí por uma semana pelo menos. Inclusive, dando sinais de possíveis continuidades na queda, de possível reversão, perdão, se perder esse fundo. Já fica um movimento interessante, não conseguiu romper essa LTB, o que é um fato importante, tanto de 10 quanto de 2, só que o de 2, se a gente for ver, ele não está tão próximo assim de formar um pivô de baixo, seria um topo duplo aqui, caso rompesse. Mas enfim, a tendência dos dois continua sendo de alta, e essa semana a gente perdão, essa semana saíram dados de inflação, a inflação continua subindo lá nos Estados Unidos, então é, é pouco provável que a gente veja esses juros caindo no curto prazo. DXY, absolutamente nada a ser comentado, segue lateral aí há vários e vários meses e segue travado nessa região dos 100 pontos. Então, enfim, até que se rompa para um lado, não tem nada a comentar. DBC perdendo força, talvez o tempo das commodities esteja acabando aos poucos, porque metais a gente já não vê mais tanta força. E num contexto como o de agora, eu não sei se faz sentido investir em metais, para ser bem sincero. E o que estava sustentando o DBC aqui no caso era o petróleo caindo também, obviamente. O que sustentava as commodities acaba não sustentando mais. A única commodity que eu acompanho aqui que tem se mantido forte é o cobre, porque o cobre tem uma função muito importante em todo esse ciclo das IAs, principalmente para a construção de data center. Então, pode ser uma das poucas commodities ou o único metal que faça sentido estar exposto nesse momento. Prata e ouro, para mim, nada muda com relação à semana passada. O ouro perdeu a média de 200 no começo dessa semana, o que é um rompimento muito importante, fortalece mais ainda esse movimento de queda. É a primeira vez que o ouro perde essa média de 200 desde que ele começou o ciclo de alta lá em 2024. Então, enfim, eu não espero o ouro fazendo um movimento de alta, pelo menos num futuro breve. Mesma coisa para prata, já venho falando isso há bastante tempo. Prata também rompeu a média de 200, precisava ter tirado, mas enfim, também rompeu a média de 200, está tentando voltar para cima dela,
mas minha opinião se mantém a mesma do ouro. Não vejo a prata, por exemplo, voltando para casa dos $100. Ahn, é isso, principalmente enquanto a gente tiver esses juros subindo, porque não faz sentido os investidores deixarem o dinheiro em ouro, por exemplo, que é um ativo que você vai ganhar única e exclusivamente com a valorização dele ao longo do tempo, enquanto você pode deixar o dinheiro rendendo muito mais num título que não tem risco. Commodities agrícolas, absolutamente nada a comentar também, todas derretendo, o que aos poucos vai desmontando toda a ideia das commodities que eu vinha falando. Petróleo não falei, né? Mas enfim, caindo com todas essas falas de fim da guerra. Aos poucos voltando para níveis mais aceitáveis, $86 hoje. Já estamos aí bem longe dos 100, dos 110 que a gente viu o petróleo se mantendo semana após semana. Dificilmente volta para esses níveis aqui de 60, 50 e poucos, porque por causa da infraestrutura de petróleo que foi danificada lá no Oriente Médio, mas talvez nessa casa de 70 a gente veja o petróleo se estabilizando e aí a inflação ao redor do mundo já pode voltar aos poucos para níveis mais aceitáveis. Para finalizar, vamos falar do Bitcoin, que essa semana ficou basicamente lateralizado nessa região de fundo, que formaliza essa região dos 60 mil como um suporte bem relevante. E aí aqui a gente tem duas opções, que seria o mercado segurar e jogar lá para cima, fazendo um fundo duplo, ou o mercado segura aqui, espera essa média de 20 chegar, dá continuidade na queda, fazendo um power breakout, que honestamente está me parecendo o cenário mais provável, porque passou a semana e o Bitcoin ficou lateral. A gente pode ver que não conseguiu romper o range desse candle aqui da sexta-feira passada, então o mercado está lateral. E se a gente for ver, a tendência do Bitcoin ela é de queda, então a tendência seria a continuidade dessa queda até que se prove o contrário. Bom, é isso. Como eu disse, um vídeo um pouquinho mais rápido. Hoje precisei gravar esse vídeo um pouco mais rápido. Finalizar aqui com SpaceX na tela, porque foi o grande fato relevante do dia aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, manda para um amigo, deixa um comentário. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até semana que vem. Valeu, gente.